louvo a Deus pela oportunidade e nós viemos orando para que de fato o Senhor trouxesse uma mensagem que pudesse abençoar a igreja e nos fazer crescer nessa missão que é viver em comunidade e então crescermos juntos como família. Isso é bênção. Louvado seja Deus por essa igreja, pela vida desse conselho, do pastor e pela disposição em louvar e em servir ao reino. Bom, na liturgia, o pastor já leu o texto, fiquei com medo dele pregar. Falei, se ele pregar, eu já posso ir embora. Mas tá bom que ele não se aprofundou. Salmo 127, algumas lições aqui, irmãos. Já foi lido, mas se você puder decorar esse salmo, eu aconselho você a fazer isso. Salmo 127. Vou fazer a leitura, acompanhe. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. Pai bendito, nós pedimos que agora o Senhor nos ilumine no entendimento das Santas Escrituras. Tua palavra é viva, é eficaz e a Tua palavra é santa. Que o Senhor assim nos dê essa compreensão nesse momento e que o Senhor fortaleça esta igreja, bem como as famílias aqui presentes, porque nós sabemos, ó Deus, que a base da sociedade é a família. Então que nesse instante, ó Deus, nós venhamos a nos alegrar por ter famílias e assim, ó Deus, perceber que o Senhor tem propósitos específicos para o nosso lar, para a nossa casa, e que o Senhor, assim, ó Deus, deseja nos usar para abençoar e transformar toda a realidade à nossa volta. Fale conosco, Jesus, no nome santo, no Teu nome precioso que nós oramos. Amém. Irmãos, eu gosto de contar uns causos. Vou contar uns causos de 3 serventes pedreiros. Aqui da nossa região, não vou falar a cidade, talvez você possa conhecer, né? Trabalhando de sol a sol, virando massa, virando concreto, areia para lá, cimento para cá, água para lá, brita. Cansados daquilo, de repente, um vira para o outro e fala assim, ô colega, você já viu a praia? Aí o outro que foi perguntado responde, eu nunca vi, nunca fui na praia, não conheço, tenho muita vontade de conhecer, mas nunca tive condições. Aí aquele que perguntou fala, eu também, sempre quis ir na praia, sei que lá tem muita água, mas eu também nunca tive condições de ir. Aí vem o terceiro e fala, eu também não conheço a praia, e a gente aqui trabalha sol a sol, todo dia virando concreto, virando cimento, e a água escorrendo do rosto. Que tal se a gente trabalhar aqui bastante esse ano, a gente juntar um dinheirinho e ir nós 3 para a praia? Um virou para o outro e falou, vamos aproveitar para a gente descansar, conhecer esse mar, ver se é bom mesmo do jeito que o pessoal fala, então vamos lá descansar. E assim juntaram dinheiro, trabalharam de sol a sol, escorrendo o suor ali, conseguiram economizar e foram para a praia. Chegando na praia, desembarcaram lá no Guarapari, né? A praia dos mineiros. Chegaram na beirada da areia assim. Um virou para o outro e falou assim, é muita água mesmo, né? O outro virou para um e falou assim, também tem muita areia. Aí o terceiro virou para os dois e falou assim, vamos correr antes que traga o cimento. E eles voltaram de novo para Minas Gerais. Irmãos, eu estou contando essa história para ilustrar aquilo que acontece muitas vezes com a gente. Nós sabemos que nós precisamos tirar um tempo de descanso, um tempo para nós mesmos
e um tempo para a nossa própria família. Mas a verdade é que, em muitos casos, nós estamos embebidos por uma rotina desesperadora de serviço, pensando em nosso trabalho, pensando naquilo que temos que fazer para juntar em nossos celeiros, pensando na conta bancária, pensando na lavoura, e quando finalmente nós temos aquele tempo para aproveitar com a família, para desfrutar com os filhos, para rir com a esposa, então nós voltamos para o trabalho. Nós não desligamos a nossa mente, e nós vivemos sempre naquela espiral: eu tenho que trabalhar, eu tenho que render, eu tenho que produzir, eu tenho que ter mais coisas para dentro de casa, e assim a vida vai passando, eu vou me preocupando mais e mais com o meu trabalho, e eu não tenho tempo mais para respirar, não tenho tempo mais para cuidar dos meus filhos, não tenho tempo mais para conversar com a minha família, e eu vou deixando todas as demais coisas tomar aquilo que é prioridade de Deus para mim, que é o meu lar, que é a minha casa, que é a minha esposa, que é o meu marido, que são aqueles que estão dentro do mesmo teto comigo. E todas as demais coisas vão entrando no meio disso. E eu me sinto como esses 3 serventes de pedreiro na praia. Quando chegou a hora de aproveitar, eu ainda estou conectado no meu serviço. Eu ainda estou conectado nos meus esforços. E eu luto, mas eu não consigo desligar. E talvez você esteja nessa situação nessa noite. Talvez chegue a sexta-feira, momento de você curtir sua família, e você volta na segunda ainda mais sobrecarregado, ainda mais cansado. Talvez a sua casa tenha se tornado uma casa de desespero, uma casa de luta. Talvez você está tão envolvido com uma rotina de muitas coisas para fazer, de muitas demandas, e você não consegue descansar. E este salmo nos traz uma lição preciosa, nos traz uma lição profunda para a alma, e eu gostaria que você anotasse isso nas tábuas de carne do seu coração. Diante das muitas demandas de nossa vida, se nós não pontuarmos algumas questões, alguns princípios, nós vamos passar por toda essa trajetória sem experimentar os propósitos do eterno para a nossa caminhada. E assim, perderemos o tempo mais precioso, que é o tempo com aqueles que Deus deu para andar conosco, para servir ao nosso lado, para nos alegrarmos, para rir juntos. O maior propósito de você como comunidade é servir em família. Não é acumular, não é trabalhar, não é ter grandes propriedades, mas é servir ao lado dos seus. E eu quero, à luz desse salmo, te dizer que os seus esforços são bons, são válidos, mas são inúteis se não contarem com a dependência do Senhor. Se você não contar com a dependência do Senhor, você está trabalhando inutilmente e não tem mais tempo para descansar. E assim eu quero entrar logo no primeiro princípio para nós nessa noite. A sua casa precisa ser edificada por Deus. A família bem-aventurada é aquela que é edificada no Senhor. É aquela que é fundamentada sobre a rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, o salmista é explícito em dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não for o edificador do lar, o seu esforço, o seu trabalho, o seu dinheiro, a sua propriedade, a sua lavoura, o seu tempo, é tudo inútil, é jogado ao vento. Se Deus não for aquele que estiver à frente, conduzindo toda a sua família, todo o seu esforço é jogado na lama. Eu sou novo, irmãos, mas eu já tenho escutado muito nessa pouca caminhada de ministério, quando eu vou aconselhar, quando eu vou conversar com os mais idosos. Nós vamos conversar e de repente vem aquela máxima, né? Como vocês conheceram, quando vocês se casaram, como que era? E aí os idosos vão falar: quando a gente se casou, nós só tínhamos um radinho velho e uma caminha. Era aquilo que nós tínhamos dentro de casa. Depois nós fomos adquirindo as coisas. Depois que a gente foi conquistando as coisas. Talvez com você tenha sido assim. Mas se você observar a sociedade de hoje, como que os jovens se casam? Primeiro eu preciso me formar, depois eu preciso ter um bom emprego, e depois que eu tiver um bom emprego e já tiver a minha vida financeira estabilizada, então eu posso pensar no casamento. Então eu posso, assim, começar a conviver com outra pessoa, porque eu vou ter condições de sustentar minha casa. E nós temos visto que esse pensamento tem desencadeado em casamentos, e os casamentos hoje são mais e mais
propensos ao divórcio. Hoje a gente vê que o divórcio está cada vez mais corriqueiro. A taxa de divórcio está altíssima, sendo que é um tempo mais fácil, não é? Hoje as pessoas já se casam estabilizados. Mas eu quero dizer para você nessa noite que se o princípio de edificação da sua casa ou de estabilidade para o seu casamento estiver no seu dinheiro, tudo estará condenado ao fracasso da mesma forma. Se fosse assim, os famosos não separariam. Se fosse assim, os homens mais ricos do mundo viveriam eternamente casados. Mas o fator de edificação de um lar é o Senhor. É o cordão de 3 pontas. O marido, a esposa e o elo fundamental, o Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, você pode ter o melhor diploma, você pode ter o melhor trabalho, você pode ter as melhores finanças. Tudo será inútil, tudo será em vão. E eu preciso dizer nessa noite, irmãos, que nós temos que edificar nossa casa no Senhor. Nós estamos aqui falando de um período de construção. Possivelmente, quando Davi escreve esse salmo, ele estava construindo um grande palácio. E ele percebe que, apesar de ter muito dinheiro, apesar de ter muito dinheiro, apesar de ter os melhores funcionários, os melhores pedreiros da época, aquele homem, com a sabedoria dos céus, conclui que inútil é todo o esforço humano, distante da providência do Senhor. E parece que nós nos esquecemos disso. Parece que nós deixamos de lado a grandeza da ação do Senhor ao longo dos séculos. E se nós tirarmos o fator primordial de nossa casa, que é a presença de Deus, que é o sentar à mesa para conversar sobre o Senhor, que são as práticas devocionais, que é a vida de oração um pelo outro e um com o outro, nós estamos edificando nossa casa sobre qualquer outra coisa e não sobre o alicerce firme, que é o Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira lição. Edifique a sua casa no Senhor, para que não seja inútil o seu trabalho. Em segundo lugar, conte com a proteção dos céus. Conte com a proteção dos céus. Olha que interessante. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse salmo é conhecido como um salmo de romagem, onde o povo, indo para Jerusalém, cantava esses 14, 15 salmos de romagem, em tom de gratidão, de louvor a Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez no passado. E esse salmo servia como um alento, para então encorajar o povo naquela caminhada difícil e árdua até a cidade santa. Mas, quando retornaram do exílio, eles precisavam agora edificar sua cidade, construir novamente suas casas. E então, essa verdade era uma verdade primordial. Nós estamos falando aqui de um contexto de guerra. Lembra de Esdras, de Neemias? Era necessário trabalhar com a colher de pedreiro numa mão e segurar a espada na outra, porque o inimigo poderia vir a qualquer momento. E nessas cidades eram instituídos guardas, e esses guardas são chamados de sentinela. Esses guardas eram guardas vigilantes. A função deles é ficar no alto do muro, observando o inimigo. Se o inimigo vier, então eles alertavam o exército, e o exército se preparava para enfrentar o inimigo. Se esse guarda dormir, a cidade está fadada à morte. Mas, olha que conclusão maravilhosa aqui. Ainda que a sentinela esteja ali atenta, se não for o Senhor o guarda principal, o exército inimigo ainda está na vantagem. Ainda tem todas as chances de derrotar. E é da mesma maneira na nossa casa. É da mesma maneira em nosso lar. Se o Senhor não for o guarda principal, a sentinela do nosso lar, nós estamos correndo risco. Nós estamos caminhando para a destruição de nosso lar. Estamos caminhando para perder os nossos filhos para ideologias desse século. Estamos encaminhando para perder o convívio matrimonial, o convívio conjugal. Se o Senhor não for a proteção de nosso lar e nós não brindarmos o nosso casamento nele,
está tudo fadado ao fracasso. E olha que interessante pensarmos sobre isso, irmãos. O salmista está colocando algo fantástico sobre a nossa mesa. Porque nós temos que ter ideia, ou ter em mente, que muitas vezes nós pensamos que uma casa bem protegida é aquela que tem muros altos, tem uma boa cerca elétrica, tem uns 2 pitbulls famintos no terreiro, e que dentro da casa ainda tem uma arma de fogo. Aí sim, nós estamos protegidos. Aí sim eu posso dormir tranquilo, eu posso dormir em paz, eu posso ficar sossegado que não vou correr riscos de ninguém invadir o meu lar. Mas, há 2 anos atrás, as casas que tinham cerca elétrica, muro alto, tinham pitbulls no terreiro e talvez arma de fogo por dentro, foram atingidas por um vírus que veio da China, invisível. E esse vírus entrou, os cachorros não viram, a cerca elétrica não pôde proteger, nem a arma. E muitos foram mortos pelo vírus. Onde eu quero chegar com isso? As realidades invisíveis que nos cercam precisam ocupar mais a nossa atenção do que as visíveis. Nós estamos muito preocupados na construção e na proteção material de nossos bens, mas pouco preocupados na manutenção e proteção espiritual de nossa casa. Talvez a sua casa esteja blindada contra grandes inimigos terrenos, mas não esteja totalmente escancarada para as ideologias que entram pelo seu celular, que entram pela sua televisão, que entram na forma de conversa com amigos, com as colegas, nas fofocas. E assim, a lascívia, e assim a pornografia, e assim a idolatria tem tomado conta do seu coração e do coração da sua família. E os seus filhos têm crescido longe da presença do Senhor. Porque, irmãos, não adianta nós nos protegermos com todos os nossos recursos, se a nossa proteção não vier dos céus, se a nossa proteção não vier do alto. Que o Senhor seja o guarda da sua casa, que o Senhor abençoe o seu lar, trazendo proteção para a vida dos seus filhos, blindando a mente das suas crianças contra as ideologias desse século, fortalecendo a sua mente contra qualquer outro pensamento e qualquer outro desejo de satisfazer o desejo do seu coração fora da sua esposa ou fora do seu marido. Que vocês sejam famílias bem-aventuradas, edificadas em Deus e protegidas por Ele. Famílias bem-aventuradas gozam desses 2 princípios: edificação e proteção do alto. Mas eu quero caminhar para um terceiro princípio. As famílias bem-aventuradas são aquelas que se contentam naquilo que possuem. Famílias bem-aventuradas se contentam naquilo que possuem. E olha que interessante o versículo 2. Inútil vos será de levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Inútil vos será levantar cedo e dormir tarde, envolvido no trabalho. Lembra dos pedreirinhos lá? Pensando dia após dia naquele trabalho, e quando chega o momento de curtir com os seus, você não ter contentamento nesse momento, e ainda se desgastar mais pelo seu trabalho. Nós temos que aprender a desenvolver tempo de qualidade com a nossa família. Tempo que seja gostoso, que seja proveitoso. Eu quero abrir um parênteses aqui antes de continuar no tema, mas algo muito sério tem envolvido as famílias hoje em dia. Quando nós estamos num momento que seria o momento de olhar nos olhos, de conversar, de abrir o nosso coração, de aproveitar na mesa, de aproveitar na sala, o
aquele tempo de qualidade com os filhos, aquele tempo de qualidade com a esposa, com o marido, nós estamos trocando a atenção deles pelas redes sociais. E assim nós poderíamos usufruir desse momento para tudo, mas escolhemos sentar do lado da pessoa que amamos e gastar o tempo com outras coisas, e não com a pessoa especial que está ao nosso lado. Eu quero dizer para você que a sua vida passa, e talvez a pessoa que é especial para você hoje não esteja com você para sempre. E se a gente não dedicar esse tempo de qualidade, nós sentiremos falta lá na frente. Isso é sério. Mas vamos voltar aqui para o texto. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Famílias bem-aventuradas se contentam em Deus, se contentam naquilo que possuem. Aqui o salmista está relatando aquelas pessoas que, trabalhando no campo, num contexto muito parecido conosco aqui, de lavoura, de propriedade, iam para os campos muito cedo, 3, 4 horas da manhã, e saíam dos campos muito tarde, 8, 9, 10 horas da noite. Então, se você olhasse para o olho dessas pessoas, ela era pura, não tinha tempo para descansar, não tinha tempo para desfrutar daquilo que ganhavam, não tinham tempo para realmente repousar com qualidade, dormiam tarde e acordavam cedo. Por quê? O pensamento é: quanto mais eu trabalhar, mais eu vou ter. Quanto mais eu jogar na terra, mais a terra vai produzir. Quanto mais eu cuidar dessa terra, mais eu adubar essa terra, mais café vai vir, mais cereais vão nascer. E então eles dedicavam o tempo todo para essas questões. Só que se esqueciam de que se jogar a semente no chão e aquele que está no alto não mandar chuva, a semente não nasce. Então, inútil é todo o esforço de cuidar da terra se esse cuidado não for debaixo da providência e da dependência do Senhor. E tem muitas pessoas que estão envolvidas nessa rotina de trabalhar, mas não para pensar que se o Senhor não for o fator de providência e que abençoa e que sustenta essa casa, esse lar e esse trabalho, nada disso irá para frente, nada disso será realmente proveitoso, ainda que essa pessoa consiga construir um grande patrimônio, ainda que essa pessoa consiga possuir com o esforço do seu trabalho muitas coisas, muitas posses, consiga adquirir muitas propriedades, ainda assim ela não estará satisfeita com aquilo que possui. E essa é a expressão que aqui o salmista diz: o pão que penosamente granjeastes. Em outras traduções, o pão de dores, o pão de lamento. O que o salmista quer dizer aqui? Que realmente a recompensa de um trabalho talvez seja muitas coisas, mas que essas muitas coisas se tornarão como um lamento se você não tiver tempo para delas se aproveitar. Se você, no lugar de comandar essas coisas, se tornar alguém comandado por elas, se tornar um escravo do seu trabalho, se tornar um escravo da sua profissão, se tornar um escravo da sua terra, da sua lavoura. E isso nós não podemos abrir mão de cuidar das demais coisas, sabendo que o Senhor abençoa aqueles que nele confiam, aqueles que nele descansam. Existe uma promessa aqui, e essa promessa é viva, é eficaz para nossas vidas. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Ou seja, nós não precisamos ficar preocupados demais com as coisas que são materiais, porque essas coisas são acrescentadas se o reino do Senhor for em primeiro lugar buscado. As demais coisas pertencem a Ele, e Ele é fiel para cumprir as suas promessas sobre nós. Mas a verdade é que nós temos invertido as posições, as ordens das coisas, e buscado mais a bênção do que o Deus da bênção. E assim, irmãos, nós temos perdido o melhor: a família, o contentamento, a paz dentro de casa. E eu quero dizer para você, homem,
que o estereótipo masculino de protetor da casa é bom. O homem, de fato, segundo as Escrituras, é o cabeça do lar. Mas ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Não é uma opressão no lar. E a esposa que é assim amada pelo marido, ela aprende o significado da palavra submissão, segundo as Escrituras, que não é servidão escrava, mas é cooperação na missão que é do marido, que é glorificar a Deus, e os dois, então, na mesma missão, glorificam a Cristo. Mas isso é feito sob o entendimento de que você precisa cuidar, de que você precisa zelar das emoções, você precisa zelar do coração, você precisa zelar da mente, você precisa ser um porto seguro para sua esposa. E não aquele que bota medo na família, que bota medo nos filhos. Isso não é o estereótipo de provedor de casa. Vocês já viram aquela história do seu José e da Dona Maria, que completaram 50 anos de casamento? Já viu, pastor? Não? Vou contar para vocês, então. Um pastor foi convidado para celebrar, as bodas de ouro. 50 anos de casamento. Seu José e Dona Maria. Chegou lá, aquela felicidade, começa o culto, e o pastor começa a falar: irmãos, que alegria! Num tempo onde o casamento é descartável, nós vemos um casal completando 50 anos, é muita bênção. Que motivo de gratidão, eu sou privilegiado de estar aqui com vocês. E ele vira para Dona Maria e fala assim: Dona Maria, que alegria, né? Eu vejo a senhora com esses 50 anos de casamento com o seu Zé, meu coração fica muito feliz. E eu consigo imaginar, Dona Maria, nesse tempo, as alegrias de vocês. Consigo imaginar, Dona Maria, nesse tempo, todas as felicidades que vocês passaram juntos. Mas eu consigo imaginar também as brigas. Porque todo casal briga, então eu consigo imaginar cada uma dessas brigas que vocês tiveram nesse período. E naquele momento a Dona Maria levanta a mão e fala: o que, pastor? Nós nunca brigamos. E então o pastor fica curioso: como assim, irmã? 50 anos juntos, vocês nunca brigaram? Tem alguma coisa errada aí? Qual que é o segredo, na verdade, né? Por quê? Qual que é a razão? Eu quero aprender isso também. Então a Dona Maria começa a contar. Foi assim, pastor. Na nossa lua de mel, nós subimos o nosso burrinho, na carrocinha de burro ali, e estávamos indo da igreja para casa. E no meio do caminho, o nosso burrinho empacou. Ele não queria andar. E o seu Zé falou assim com ele: e o burrinho começou a andar. O burrinho andou mais um pouquinho, o Zé virou para ele, ele empacou de novo, o Zé virou para ele e falou assim: 2, e o burrinho voltou a andar. O burrinho andou mais um pouquinho, empacou mais uma vez, o Zé falou assim: 3, arrancou um revólver e deu um tiro na cabeça do burrinho. Então eu virei para ele e falei assim: Zé, o que é isso? Ele virou para mim e falou assim: nunca mais nós brigamos, nunca mais teve nenhuma contenda lá em casa, sempre vivemos em paz, em tranquilidade, em harmonia até o dia de hoje. Irmãos, o padrão de família feliz não é esse. Não é uma família que vive debaixo de opressão, seja de um ou do outro. Porque hoje tem muitas mulheres que são mandonas dentro de casa também. Tem muitas mulheres que inverteram o valor. E é isso que o pecado faz. O pecado faz com que o homem se acomode e a mulher tome um padrão que não é dela. Se dentro da sua casa tem tido essa inversão de valores, ore e conserte. Mas vamos voltar aqui. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Nós precisamos entender essa premissa dentro do lar. Porque estamos nessa correria, estamos nessa busca por educar os nossos filhos, por cuidar de nossa casa, por construir o nosso lar da melhor maneira possível. E estamos nos esquecendo de que a provisão e o contentamento naquilo que nós temos, sabendo que é o Senhor que está dentro do nosso lar e Ele que abençoa, é primordial. Porque você pode ter tudo, irmão, e está comendo hoje o pão que penosamente granjeia, o pão de dores. E eu vou dizer para você o que é o pão de dor. O pão de dor é aquele da casa grande, é aquele que trabalha, mas não tem tempo para desfrutar daquilo que ganha. É aquele que tem muitas coisas,
mas percebe que ainda falta algo, ainda tem um vazio no peito, ainda tem uma crise existencial dentro de si, e então ele vai atrás de mais bênçãos, de mais conquistas, de um carro mais novo, de um celular do ano, de uma casa melhor, para tentar satisfazer. Esse é o pão de dor, é o pão que penosamente granjeia, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem, e entender isso é entender que, ainda que eu não tenha tudo, eu sou feliz com o meu cafezinho com leite ao lado da minha esposa e dos meus filhos. Eu sou feliz porque ali existe a presença do Criador, existe a presença do Todo-Poderoso, e ainda que eu não tenha o carro do ano, ainda que eu não tenha a melhor casa, a melhor mansão, eu tenho o que é suficiente, o cuidado, o auxílio, a bênção de Deus sobre o meu lar, e eu me contento, eu me alegro, eu não como pão de dor, eu como pão da alegria, sabendo que tudo ali, apesar de simples, foi abençoado e sustentado pelo Deus de toda a casa. Então eu quero te dizer, irmão, que a sua família não é a família errada, você não tem os filhos errados, você não mora no lugar errado, você não casou com a pessoa errada. O que você precisa é observar a condução de Deus e perceber que Ele te deu os filhos certos, a pessoa certa, a casa certa, o lugar certo, a cidade certa. Mas o que falta é você voltar o seu coração para Ele, em alegria, e perceber que você tem muito mais bênçãos do que coisas para pedir. Você precisa começar a desfrutar da bênção, do cuidado e da alegria daquele que abençoa. É o momento da gente desconectar das coisas superficiais, das coisas materiais, da conta, e nos conectarmos com o Criador que supre as nossas necessidades, que preenche o vazio de nosso peito. Às vezes nós depositamos demais, pastor, as alegrias ou o preenchimento desse vazio em pessoas. E tem gente que fala, eu vou casar para ser feliz. E aí casa e vê que não era aquilo que faltava para ser feliz. E aí eu preciso ter filhos para ser feliz. E tem os filhos e percebe que os problemas aumentam. E não era aquilo necessário para ser feliz. E tem gente que fala que agora preciso formar os meus filhos nas melhores faculdades, porque se eles formarem eu vou ser feliz. E aí forma os filhos e ainda falta algo. Querido, se o Senhor não preencher os vazios do seu coração, não será esposa, não será marido, não será filho, não será estabilidade financeira, não será profissão deles que irá preencher. Como o pão do Senhor. E eu não sei quais são as crises existenciais que você tem experimentado. Eu não sei quais os problemas desse lar seu. Não sei quais as tribulações da sua casa. Eu não sei do que você tem se queixado, o que você tem passado, por que você tem chorado. Não sei, meu irmão, não sei. Mas eu sei de uma coisa. Se você está reclamando de comer o pão que penosamente granjeia, ou se você vive reclamando aí que você comeu o pão que o diabo amassou, nessa noite eu apresento para você o pão vivo que amassou o diabo, que derrotou ele na cruz, que venceu sobre ele, o Senhor Jesus, o Deus dos céus, aquele que venceu sobre a morte, que é o Senhor da família, que é o Senhor que abençoa os seus filhos, que supre as suas necessidades, que preenche o vazio do seu coração, que sustenta a sua casa na rocha, que cuida dos seus filhos, que cuida do seu casamento e que abençoa o seu lar todos os dias. Este pão vivo é por você, está com você, dá alegria e promete que aos seus amados serão sustentados. Os seus amados serão sustentados enquanto dormem. Irmão, não perca essa convicção. Não perca essa certeza de que Ele tem poder. E talvez nessa noite você há muito tempo não acessa mais o coração do seu marido. Você não tem mais aquelas conversas que há muito tempo você tinha. Ou talvez você não acesse mais o coração da sua esposa. Ou talvez você, pai, você, mãe, não acesse mais o coração dos seus filhos. Talvez você, avô, está chorando hoje porque tem um filho envolvido com coisas erradas. Você não consegue mais conectar com ele. Mas o pão vivo chega onde as nossas palavras não podem chegar. Ele se conecta com o coração que há muito tempo nós não temos mais condições de conectar. Então,
Pare de confiar nos seus esforços e comece a confiar na ação dele para restaurar o seu lar, para desfrutar da sua família. A sua família tem solução, sim. Os seus filhos têm solução, sim. Porque não existe coração tão duro que ele não possa quebrar. Não existe família tão destruída que ele não possa consertar. Não existe casamento tão quebrado que ele não possa juntar. Esse é o poder da cruz. É o poder do sangue. Aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Mas essa certeza só vem porque somos amados através do amado de Deus. O amado que venceu na cruz. E anda conosco. Está conosco. O Senhor é a nossa fonte de auxílio, é a nossa guarda, é a nossa fonte de contentamento, mas também o Senhor é o condutor dos filhos e do lar. E olha que interessante o que o salmista vem dizer agora. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Primeira questão que quero destacar aqui. Os filhos são herança. Herança é o quê? Favor imerecido. Herança não é algo que você trabalha para ter. Herança não é algo que você adquire depois de muitos anos de esforço. Herança é algo que vem para você sem os seus méritos. Onde eu quero chegar? Os filhos não nascem porque você planejou ou porque você parou de usar os métodos contraceptivos. Os filhos vêm pela vontade do Senhor, que é o Criador da vida. Então, o seu filho não é nenhuma maldição. O seu filho é uma bênção, uma herança do Senhor. Tem muitos pais que têm tratado os filhos dessa maneira. Tem muitos pais que têm olhado para as crianças como um fardo, como um peso. E se eles são herança, e se você crê nessa palavra, eles não são um peso. Eles são uma grande recompensa. Porque herança, eu nunca vi ninguém jogando herança fora. Já vi gente usando a herança de maneira errada, mas jogando fora não. Porque herança é um bem muito precioso. E se o seu filho é herança, ele é um bem precioso, ele não é um fardo para você. E se ele é herança, ele precisa ser bem cuidado e bem protegido, porque uma herança, nós não deixamos ao léu para os ladrões roubarem. Nós guardamos, talvez no banco, talvez em um lugar bem escondido, onde só nós, ou pessoas de nossa confiança, saibam onde está. Então, em primeiro lugar, são bem preciosos e precisam ser bem protegidos. Eu quero, à luz dessa introdução, nesse ponto, dizer que os pais hoje, muitos, eu sei que aqui não acontece isso, mas aí fora, têm colocado os cuidados dos seus filhos nas mãos de qualquer um, ou nas mãos de outros. Mas a família bem-aventurada é aquela que entende que o filho é uma herança que é entregue por Deus a você, pai, a você, mãe. E esse trabalho não pode ser terceirizado, esse trabalho é seu. A função de cuidar, a função de educar, de instruir o caminho da criança é sua. E hoje, o que nós temos visto? Os meninos nascem, aí é a avó que cuida, aí é a professora da escola que educa, aí é a babá que cuida, é a babá que zela. Não tem nada de errado nisso. Mas você tem que se preocupar em ser o principal instrutor do caminho correto para essa criança. Você é o exemplo, você é o modelo. É o espelho que essa criança vai crescer observando. Ela vai ler a palavra de Deus através da sua vida, através das suas palavras e através da sua oração e condução. Se é herança, você não pode terceirizar isso para outro. Esse cuidado é seu. Essa função é sua. A família bem-aventurada é aquela que ora junto, que lê a palavra junto, que desfruta desse momento de comunhão junto, entendendo que a herança é algo que nós tratamos como maior prioridade. A herança é o bem mais precioso que nós temos. E olha as analogias, que interessante aqui. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade.
Em primeiro lugar, nós encontramos que os filhos são uma munição para nós. São flechas. Os filhos nos protegem. Se forem bem educados, nós não estaremos jogando recursos fora nos filhos. Nós estaremos investindo o nosso tempo, estaremos investindo o nosso dinheiro, porque um dia colheremos resultados disso. O versículo 5 fala de algo muito interessante. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, porque ele não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Nesse contexto aqui, pastor, o tribunal era realizado nas portas da cidade. E quando alguém tinha um problema para resolver, quando um homem tinha que resolver uma causa com outro homem, ele ia para a porta da cidade, ali ficava o júri, e sabe como era resolvido? No soco, na mão, na espada. Só que uma coisa, sou eu enfrentar o pastor sozinho. Outra coisa é eu ter 2, 3, 5 brutamontes do meu lado, filhos da minha mocidade, para lutar comigo contra o pastor. Ele vai estar em desvantagem, ele vai perder. Os filhos, quando são bem educados, serão a segurança para nós no futuro. Serão aqueles que estarão ao nosso lado e nós jamais desfrutaremos de solidão. Porque, se assim bem educados, colheremos os frutos e seremos também abençoados pela vida dos filhos. Se não, nós sofreremos essas consequências. Mas a família bem-aventurada é aquela que usa essa munição da maneira correta, mas sabe também soltá-la da maneira correta. E olha que interessante, o guerreiro, ele carrega a flecha, mas se ele apenas carregar a flecha, ele não terá proveito durante a guerra, porque ele precisa lançar a flecha no alvo, ele precisa soltar a flecha em determinado momento. E qual que é o princípio que eu tiro aqui, irmão? Pais, chegou um momento que você tem que soltar o seu filho. E tem muitos pais atrapalhando os casamentos dos filhos, porque não souberam soltar eles. Quando a palavra diz que o homem se junta com a sua mulher, ele deixa pai e mãe. É um princípio da palavra. Mas o que nós vemos? Casou, vem na minha casa. E aí, o casal briga, o marido puxa a orelha da mulher, a mulher puxa a orelha do marido. Daqui 10 minutos, se resolveram. Só que o sogro está com raiva do genro, a sogra está com raiva da nora, e isso vai durar. Porque o marido e a mulher esquecem. Mas, como os filhos são preciosos para os pais, eles não esquecem daquilo que eles ouviram outras pessoas magoando. Por isso, nós temos que saber soltar também. É necessário deixar que eles batam as asas e entender que eles têm uma vida desassociada da nossa. E agora, o meu cônjuge é a minha família. É aquela pessoa que eu escolhi para passar essa vida ao meu lado todos os dias. Ele é o meu fator primordial. E nós não podemos inverter isso. O seu marido deve ser cuidado por você e a sua esposa deve ser cuidada por você. Os filhos cuidados pelos dois, mas o cuidado dos filhos reflete o cuidado do marido e da esposa. Porque eles, vocês dois, se casaram para permanecer juntos. Os filhos não. Os filhos, em um momento, precisam deixar pai e mãe. As famílias bem-aventuradas entendem isso. E eu preciso encerrar dizendo que nós temos que olhar para o nosso lar à luz do auxílio, à luz da proteção, à luz da provisão e à luz daquele que dá a família para a gente, entendendo que nós temos aquilo que é correto dentro de nossa casa. Nós temos aquilo que nós precisamos. E eu vou encerrar contando mais um caso. Um homem procurou um sábio da sua cidade, porque já não sabia mais o que fazer com o seu casamento. Sua casa era uma verdadeira bagunça.
Os filhos não mais o obedeciam. E então ele resolveu procurar um sábio. E o sábio disse: eu sei o que vocês precisam. Primeiro ele ouviu o homem falou: olha, eu tenho uma boa casa, minha esposa é assim, meus filhos são desse jeito. Eu sei o que você precisa. O que é que eu preciso? Você precisa comprar um porco e colocar na sala. O quê? Faz o que eu estou te falando. Compra um porquinho e coloca na sala lá. Isso não parece legal não, mas eu vou fazer porque o senhor é o sábio. Eu vim aqui tomar conselho, então vamos ver o que vai dar. E ele então coloca o porquinho na sala. E passado uma semana, ele volta lá no sábio, bravo, nervoso. Aqui, agora minha mulher briga mais, meus filhos não me toleram mais porque eu levei aquele porco, e além de tudo, aquele porco está roncando, está fazendo as suas fezes, minha casa está fedendo, minha casa está uma bagunça, não dá mais ficar com esse porco. Ele: não tira o porco. Você vai precisar também de colocar um cabrito lá dentro. Coloca um cabritinho lá, uma semana depois você volta aqui. Aí, obedecendo o mestre, levou o cabritinho para dentro da sala, e agora o porco roncava, o cabrito berrava e subia pela parede, fazia aquela bagunça, ninguém mais dormia naquela casa, e aquele homem volta nervoso. Não deu certo. Agora, meu casamento está por um fio. Não dá mais. Se eu deixar aqueles animais lá em casa, minha casa não tem como mais ficar em pé. Passado mais uma semana, o sábio ordena: leva também um galo. Põe um galo lá dentro, vai dar tudo certo agora. E ali, o porco roncava, o cabrito berrava, o galo cantava, e aquela casa era uma bagunça. Aquela casa era uma desorganização completa. Um fedor, chiqueiro, galinheiro, um curral, tudo ali dentro. E então aquele homem falou: não vou voltar mais nesse sábio. E a mulher falou: faz muito bem. Vamos pegar as crianças, vamos tirar esses animais daqui, vamos limpar essa casa, vamos organizar tudo. E ali eles começaram, se juntaram, limparam a casa, colocaram o chão brilhando. E eles perceberam que eles já tinham o que era principal, um ou outro. E começaram a desfrutar de uma família brilhante. Porque entenderam que não existia nada mais fantástico do que um lar comum, do que uma família comum, vivendo juntos, trabalhando junto, limpando junto, fazendo as coisas comuns juntos. Às vezes nós esperamos coisas demais para dentro de nossa casa, quando já temos o comum. E o comum é aquilo que Deus reservou para nós. Que a sua família seja uma família de bênção. Que a sua casa seja uma casa que viva fundamentada sobre Cristo, edificada sobre Ele, protegida por Ele. Que o seu contentamento esteja nele. Que os seus filhos estejam guardados nele. E que todo esse lar tenha a alegria de dizer: sou bem-aventurado, porque eu e minha família servimos ao Senhor. Deus te abençoe, meu irmão.